A ceia do Senhor, eu quero meditar com a igreja o texto sagrado que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com a igreja nessa oportunidade. No livro que nós lemos, no texto que nós lemos, no início do nosso culto, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, que fala sobre a transfiguração. Eu quero ler aqui apenas o versículo 34 e 33, que diz assim: dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A igreja poderia repetir essa frase somente: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Todos juntos, 1, 2, 3. Mais uma vez. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Meus irmãos, essa passagem é a passagem da transfiguração. Um texto em tese emblemático. E com as pessoas tentando achar explicação para ela, mas um tanto difícil. E muitos comentaristas, quando tentam explicar, e eles falam assim: é difícil explicação, não sabemos como dizer, não é? Por exemplo, para quem não crê em experiências sobrenaturais e extraordinárias, fica complicado explicar isso daqui. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele protagonizou essa situação, essa transfiguração, essa aparição que aqui houve aqui, essa nuvem de glória. O Cristo que antes da sua ressurreição, pela primeira e única vez apareceu transfigurado, com seu rosto envolto em glória, as suas vestes reluzentes, não é? E veja que essa experiência não foi para todos os discípulos, foi para apenas 3. Quem foram eles? Pedro, Tiago e João. Repitamos todos: Pedro, Tiago e João. O Senhor Jesus, quando eu olho tudo isso aqui, eu tenho que olhar o que estava antes para poder entender essa frase: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Nós estamos dentro do capítulo 9 de Lucas, e nós vamos ver que esse capítulo, meus irmãos, alguns episódios que acontecem antes da transfiguração, ele vai falar a missão dos 12, que quer dizer trabalho. Diga: trabalho. Depois, no versículo 7, 8 e 9, é uma ameaça de Herodes. Herodes fala assim: eu já degolei João Batista, e agora? Quem é esse outro aí que está vivo fazendo milagre? Porque Herodes só não sabia que quando mata um crente, aparece um mais poderoso do que ele. Quando mata um profeta, o que vem é mais do que ele. Quando derrama o sangue de um inocente, de um mártir do cristianismo, aquele sangue vai fazer germinar muitos outros cristãos. Você pode glorificar ao Senhor? Nada vai parar a igreja. Diga isso para esse irmão: nada vai parar a igreja. Mas preste atenção, meus irmãos, para quem está ouvindo isso, é uma conversa um tanto pesada. Trabalho, olha, vocês vão sair de 2 em 2, vão pregar. Se vocês chegarem na cidade, for ser bem recebido, bem. Se não, vocês vão embora. Pregue a palavra, não desanime. Jesus estava preparando eles para um trabalho difícil e pesado. Agora o Herodes ameaçando Jesus. E os discípulos vendo isso. Houve um refrescozinho que foi a multiplicação dos pães. Mas depois a gente já vê Jesus fazendo um teste com eles, não é? Quem dizem os filhos dos homens que eu sou? Um diz que tu é Elias, outros dizem que tu és João Batista. Aí Jesus falou: eu quero saber agora de vocês. Quem é? Quem eu sou para vocês? Aí somente o Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus estava fazendo uma prova. Será que vocês estão entendendo tudo esse negócio aqui? Que eu nasci, estou aqui, salvando, pregando o rei, fazendo... Será que vocês estão entendendo isso? Pergunto: será que a gente está entendendo o que é ser igreja, irmão? Será que a gente está entendendo porque a gente está vindo aqui tomar ceia?
Será que nós estamos entendendo que a gente está aqui cantando, tocando, pregando, dirigindo? Será que a gente está entendendo o fim de tudo isso ou a gente está no meio da multidão? Mas Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele assim: não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Mas aí Jesus continua, meu irmão, no próprio capítulo 9, cada um deve levar a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fala aquele irmãozinho do lado, conversa pesada. Trabalho duro, renúncia, ameaça de morte. Aí Jesus pega Pedro, Tiago e João. Repita comigo: Pedro, Tiago e João. Deveria ter chamado a igreja toda, irmãos. Mas tem coisas que não é para todo mundo. E sobe para o monte para orar. Pedro, Tiago e João e Jesus. Diz o texto, irmãos. Aleluia. Jesus foi orar. Jesus sempre se retirava um pouco na frente. Mas a conversa, pastor Adilson, de renúncia, de morte, Jesus predisse a sua morte. A conversa de tomar a cruz era tão pesada. E diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João dormiram com sono. Diga comigo: dormiram com sono. Ainda que estivessem com Jesus. Dá para entender você estar com Jesus num culto de oração e ainda assim você dormir? Eu não estou falando do Jesus que a gente fala que Jesus está aqui, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, a gente está orando em nome dele. Não é isso. Jesus estava ali, em carne e osso. E eles dormiram, porque a mensagem era dura, porque a mensagem era pesada. Irmãos, quando a mensagem é pesada, a gente tem dificuldade de ouvir, de crer, de acreditar. Mas Deus falou assim: vou pregar uma peça para esses meninos. E eles com sono. Diga comigo: com sono. O texto diz: aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Aleluia. E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Diga glória. Diga glória. Diga rosto brilhando. Vestes se transformaram em brancas. Diga brancas e brilhando. Meus irmãos, aleluia. E a glória do Senhor encheu aquele lugar. E estavam falando com eles 2 varões. Diga 2 varões. Quem eram eles? Diga forte: Moisés e Elias. De novo: Moisés e Elias. Irmãos, me chama a atenção uma coisa. Que eles entenderam, reconheceram Moisés e Elias. E entenderam, irmã Sara, o que eles estavam falando. E a conversa de Jesus, de Moisés e Elias, era sobre a morte de Jesus, que Jesus tinha acabado de falar e eles não tinham entendido. Agora, o que me chama a atenção, preste atenção, é que não era tempo de internet, não tinha foto. Pergunto para esses irmãos: como é que eles souberam que era Moisés e Elias? E como é que eles entenderam que devia ser um hebraico lá do Velho Testamento? Como é que eles entenderam que era Moisés e Elias? Diga: reconheceram quem eram e entenderam o que eles estavam falando. É isso aqui que as pessoas falam: não tem explicação. Mas eu tenho uma explicação. A glória desceu. Tem alguma coisa que você não está entendendo? Chame o Senhor. Chame o Senhor. Em tempos de dificuldade, nós precisamos do avivamento de Deus.
para entender o que naturalmente a gente não consegue entender. Você não está entendendo as ameaças que você está passando? Clame por Deus, que a glória de Deus vai se manifestar. Como é que foi que apareceu? Eu podia dar 3 explicações, tentar dar 3 explicações. Jesus tinha poder, o Pai tinha poder para fazer aparecer Moisés e Elias. Primeiro porque Moisés, diz a Bíblia que ele morreu. Quem foi que sepultou Moisés, segundo Deuteronômio? Diga forte, Deus. Ninguém sabe. Moisés é tão emblemático que até no mundo espiritual tem discussão por causa de Moisés, não é entre os homens só não. Diz a Bíblia, Judas diz que o arcanjo Miguel, certa vez, discutindo com Satanás acerca do corpo de Moisés. Tá, não tá, morreu, não morreu, onde é que tá, tal. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Porque diz a Bíblia que foi ele que sepultou. E se a Bíblia diz que ele sepultou, Deus sabe. Se o Senhor quisesse, podia transportá-lo e trazer o corpo dele ali, porque ninguém sabia, mas Deus sabe. E o outro é Elias. Elias não morreu. Diz a Bíblia que Elias foi trasladado, foi arrebatado para o céu. Então ninguém sabe, só Deus sabe como é que está exatamente Elias. Diga, Moisés e Elias. Então, Deus tinha poder para trazer Moisés e Elias, é uma realidade. Sabe qual a outra realidade? Nós velhos não entendemos, mas os meninos vão entender. Deus poderia estar inaugurando o holograma, ou o avatar, que é a imagem da pessoa. Se ele pode trazer o corpo, poderia trazer a imagem também. Concordam comigo? Agora, não importa se era o corpo, não importa se era um holograma, não importa se era avatar, a Bíblia diz que Moisés e Elias estavam ali. Aperte a mão de honra assim, por causa da glória. Aquilo que eu não entendo, quando a glória se manifesta, eu passo a entender. Aquilo que eu não consigo entender o que está acontecendo, quando a glória se manifesta, eu... Você está orando, você não entende nada, você chega cheio de dúvida, e você começa a falar com Deus, a glória de Deus se manifesta na sua vida, e você começa a entender. Acaba a oração, aleluia, e você fala, Deus falou comigo. Falou o quê? Não sei, mas falou. Eu não entendia, mas agora estou entendendo. Deus deu paz no meu coração. Clame por Deus, fale com Deus, busque pelo avivamento, que Deus vai abençoar, Deus vai transformar, Deus vai dizer aquilo que você não está entendendo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diga comigo, não tinha foto, não tinha desenho, mas eles reconheceram Moisés e Elias. E entenderam o que eles estavam conversando. Porque quando Jesus falava que ia morrer, era difícil os discípulos entender. Que eles esperavam ele reinando, e eles todos auxiliando ele. Aleluia. Pedro, certa vez, quando Jesus falou assim, vão pegar o Filho do Homem e vão entregar, que é o que a gente vai celebrar aqui essa noite. Falei, de jeito nenhum, Senhor. Nós vamos partir para cima. Pedro, para de falar, Pedro. Você não entende nada, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Porque o homem é assim. Quando o soldado partiu para cima de Jesus, ele pegou a espada, era para dar na cabeça, e cortou a orelha. Jesus precisou colar a orelha. E aí mesmo aparece a glória de Deus. Aleluia. Para dias difíceis é preciso avivamento, meus irmãos. Quando você estiver sentindo dificuldade de entender o que Deus está falando, o que você está passando, clame por Deus. Vá para os pés do Senhor, clamar, Senhor, aviva a minha vida, Senhor. Não estou quase desviando, Senhor. Eu preciso do Senhor. Ameaça, notícia de morte. Aleluia. Eu já estou sofrendo e o Senhor fala em de renunciar. Vá para os pés do Senhor. Porque a glória vai aparecer.
Nós estamos passando dias de dificuldade, meus irmãos. Dia de relativismo, dia de desobediência, dia de insubmissão. Às vezes eu conversando com companheiros, com a minha esposa, falo, o que será da igreja amanhã? Eu sei que Deus é o dono da igreja e Deus vai tomar conta de tudo, mas humanamente falando, a gente não consegue entender o que vai ser a igreja daqui a 10 anos, 15 anos. Ninguém quer obedecer ninguém quer obedecer a palavra. Você vai para a internet, as falas que dão sobre os líderes é que é todo mundo sem vergonha, safado, não presta. E irmão, a Bíblia, que era a nossa regra de fé, que é a nossa regra de fé e prática, alguns falando assim, não é bem assim, a versão original, não sei o que, está uma confusão. Só tem um caminho. A gente subiu o monte e falar, Senhor, se manifesta. Manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. Senão a gente não aguenta, Senhor. Manifesta o teu poder. Você sente a glória dele, adore a ele, louve a ele. Vivifica a tua igreja, Senhor. Se manifesta no meio da tua igreja, Senhor. Se manifesta para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Se manifesta para os obreiros que estão sofrendo, Senhor. Nós precisamos que o Senhor manifeste a tua glória. E Deus sabia que estava pesado para todos eles. E o Senhor aparece e faz uma coisa acontecer que não tinha acontecido nem antes e nem depois. No Monte da Transfiguração. Jesus com eles e eles dormindo. E quando eles acordam, acordaram com a glória. Diga comigo, acordaram com a glória. Aperte a mão dos irmãos, diga assim, oxalá a gente acorde com a glória. Acordaram com o monte iluminado, acordaram com Cristo brilhando o rosto, acordaram com as vestes brancas brilhando. Acabou o sono. Diz para esse irmão, acabou o sono na hora. E quando eles viram que era Moisés e Elias, as duas eras da velha aliança, a lei e os profetas, diga comigo, a lei e os profetas. E o mais importante, eles entenderam a conversa e reconheceram que era Moisés e Elias, sem nunca ter visto Moisés, sem nunca ter visto Elias e nunca ter visto foto deles, porque a glória se manifestou. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite, diga para esse irmão, você precisa da glória. Eu preciso da glória como pastor dessa igreja. Eu preciso da glória. Para entender o que eu não entendo, para ver o que naturalmente eu não vejo. Eu preciso da glória, você precisa da glória. Diga comigo, avivamento é a glória de Deus se manifestando no meio da igreja.
Pedro e João e Tiago, que estavam com ele, carregados de sono. Diga, estavam carregados de sono. Diz a Bíblia, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Irmão, quem estava com sono, agora virou engenheiro. Pastor Fábio Dantas. E eu acho que manifestou ali o CDHU. Vamos fazer logo 3 tendas, 3 cabanas. Mas o cara não estava com sono, não estava dormindo. Não estava preocupado porque Jesus ia morrer. Não estava preocupado porque tinha que renunciar. Não estava preocupado porque Herodes estava ameaçando matar Jesus. Não tinha mais sono, queria construir 3 tendas. Quando o sono acabar, quando a glória chegar, você vai querer trabalhar. Quando a glória chegar, você vai querer fazer. Quando a glória chegar, você vai querer pregar. Quando a glória chegar, você vai querer visitar. Quando a glória chegar, você vai querer orar. Quando a glória chegar, você vai querer meditar na palavra. Quando a glória chegar, você vai se levantar. Quando a glória chegar, você vai para os hospitais. Quando a glória chegar, você vai para as praças públicas. Quando a glória chegar, a igreja vai se levantar. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a glória dele aqui. Animando, levantando, despertando, alegrando, restaurando, renovando. Irmãos, aleluia. Quando a glória vem, acontecem coisas que a gente não entende. Ela faz a gente entender o que a gente não entendia e faz outras que a gente não entende. O que eu perguntava, ela me responde. E ela usa métodos que eu não vou entender. Até hoje não entendo o que foi a transfiguração. Ninguém consegue explicar. Aí o Pedro fala: vamos materializar esse negócio aqui. Irmão, diz a Bíblia que desce uma nuvem e cobre todo mundo. Diga de novo, cobre todo mundo. E quando a nuvem levanta, não tem mais Moisés, não tem mais Elias, só tem quem? Diga forte o nome dele. Só tem quem? Só tem quem? Quando Pedro quis fazer as tendas, 3 tendas, aleluia. Irmão, me acha interessante que eles estavam há 3 anos e meio com Jesus. Nunca ninguém falou em construir uma casa para Jesus. 3 anos e meio com Jesus, orando com Jesus no mundo. Nunca quiseram fazer tenda. Eles quiseram fazer tenda por causa de Moisés, por causa de Elias. Eles não sabiam ainda com quem estavam. Sabe que tem gente que está na igreja e não sabe ainda porque é crente? Tem gente que batizou, mas ainda não sabe quem é Jesus. Eles achavam Moisés e Elias mais importante do que Jesus. Aí Jesus falou: vou mostrar para vocês quem é que... Deus falou: eu vou mostrar para vocês quem é que manda nesse negócio. Vocês acham porque Moisés escreveu as tábuas da lei? Vocês acham porque Moisés abriu o mar? Vocês acham porque Moisés atravessou o povo no deserto? Moisés é tão importante assim? Vocês acham porque Elias trouxe o povo, tirou o povo da idolatria? Porque ele orou e caiu o fogo do céu, mais importante? Vocês estão todos admirados. Quer até fazer tenda só por causa de Moisés e Elias. E meu filho com vocês há 3 anos e meio. E vocês nem aí. Fala aqui, Simão Naro, como está a nossa relação com Jesus? 3 anos e meio com Jesus e com sono. 3 anos e meio com Jesus, não podia orar. 3 anos e meio com Jesus, não tinha entendido nada. Agora eles ficaram tudo alegres por causa de Moisés e Elias.
Aí quando ele fala assim, vamos fazer uma tenda, eu estou conjecturando. Aí Deus fala assim, vamos acabar com a brincadeira? Vou mostrar para vocês para que eu fiz tudo isso. Desceu uma nuvem, cobriu todo mundo. Quando a nuvem levantou, não tinha mais nem Moisés e nem Elias. Só sobrou quem? Só sobrou quem? Fala que esse irmão é ele que vai ficar contigo. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco. A era de Moisés passou, a era de Elias passou, agora é meu filho. E brada do céu, do meio da nuvem, a voz: este é o meu filho amado. A ele vocês ouçam. Diga comigo, esse é o meu filho amado. A ele vocês têm que ouvir. Leia comigo 36, toda a igreja, somente 36 nós vamos terminar. O 35 e o 36, toda a igreja, 1, 2, 3. E... trinta e seis. Irmão, Pedro não estava alegre? Sim ou não? Não despertou do sono? Sim ou não? Queria dar uma de engenheiro e fazer 3 tendas? Sim ou não? Quando a voz ecoou e disse assim: esse meu filho amado, a vocês ouvir, eles entenderam o recado. Vocês andam com ele e não fazem o que ele manda. Vocês andam com ele e não acreditam no que ele fala. Vocês andam com ele e não ouvem a voz dele. Vocês andam com ele e acreditam mais em Moisés e Elias. A era de Moisés passou, a era de Elias passou. Agora vocês têm que ouvir, meu filho. Diz a Bíblia que eles se calaram e não falaram mais nada. E não contaram para ninguém aquela experiência. Porque experiência pessoal é pessoal. Já diziam os antigos que a experiência não vira doutrina. Aquela experiência foi para os 3. Vocês vão ter que ensinar para os outros que a quem vocês têm que ouvir é o meu filho amado. Se ele manda renunciar, é para renunciar. Se ele manda tomar a cruz, é para tomar a cruz. Se ele manda segui-lo, é para segui-lo. Nem Moisés, nem Elias, nem nenhuma experiência sobrenatural é maior. A experiência sobrenatural, ela serve para edificar a nossa fé. Ela serve para nos fortalecer. Ela serve para nos avivar. Que o Senhor nos conceda o privilégio de ter uma experiência sobrenatural. Você está com sono? Clame que a glória vai se manifestar. Você está desanimado? Clame que a glória vai se manifestar. Mas a glória não vai se manifestar para você viver só na glória. Vai se manifestar para mandar você obedecer a Jesus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Vamos ficar de pé. Quem entendeu o que Deus falou aqui? Quando Abacuque disse: aviva a tua obra no meio dos anos.
A igreja precisa de avivamento. Nenhum avivamento vem para ficar a vida inteira. Mas a gente vive do avivamento por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Quando a glória se manifesta, é inesquecível. Quando o rosto brilha, é inesquecível. Quando o fogo desce, é inesquecível. A glória não vem para deixar a gente igual. A glória vem para transformar. A glória vem para animar. A glória vem para levantar. Quem está clamando por essa glória? Quem está clamando por esse sobrenatural? A glória não vem só para satisfazer a gente. A glória vem para nos levar a crer em Cristo. A glória vem para nos levar a fazer o que Cristo manda. A glória vem para nos levantar e fazer produzir para o reino de Deus. Se você puder estar ao lado de um irmão, vamos orar uns pelos outros. Você que está na sua casa, nós não transmitimos culto para você assistir culto. A palavra que está aqui, abaixo, tem que mexer com a minha vida. Tem que mexer com a vida dos que estão aqui e dos que estão assistindo, onde quer que você esteja. Deixa a glória invadir a sua vida. Deixa a glória invadir o seu lar. Deixa a glória invadir a sua família. Vamos orar, Senhor nosso Deus. Senhor, aviva a minha vida, aviva a tua igreja, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Tira a sonolência, tira o desânimo, Senhor. Mostra-nos o teu caminho, Senhor. Glorifica Jesus Cristo. Glorifica Jesus Cristo. Glorifica Jesus Cristo. Glorifica Jesus Cristo, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.